Eu saúdo a todos os nossos amados irmãos e irmãs do portal Escola Dominical, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui todos juntos, começando mais uma análise e abordagem do trimestre, agora do último trimestre deste ano de 2021. Com a graça de Deus, temos chegado até aqui, estudando, aprendendo, meditando juntos na palavra do Senhor. E o tema deste trimestre é o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. O comentarista desse trimestre é o nosso pastor Elienay Cabral. E meus queridos, eu não estou aqui sozinho, mas estou aqui com uma equipe de trabalhadores do Evangelho, esses professores que têm nos ajudado no portal Escola Dominical para levar para todo o nosso Brasil e, por que não, no mundo, a palavra do Senhor. Eu queria pedir que os irmãos saudassem os nossos amigos do portal Escola Dominical com um bem-vindo. Vamos começar hoje com o professor Gabriel. Faz um tempo que nós não vemos o professor Gabriel aqui conosco, não é, Gabriel? Por gentileza, saude os nossos internautas. Cumprimento a todos os internautas com a paz do Senhor Jesus. É um prazer imensurável estar aqui no meio dos amados irmãos para abordarmos sobre Paulo, porque muito é pregado sobre Paulo, mas pouco aprofundado, né? E é o que nós exatamente faremos aqui. Tivemos algum tempo fora, na última abordagem estava estudando, né? E hoje estamos aqui pela graça de Deus. Então, eu mando um abraço para todos e fiquem na paz do Senhor. Amém. Seja bem-vindo, professor Gabriel. E eu já vou aproveitar esta abordagem também para dar um spoiler. Nós teremos um novo comentarista para as lições bíblicas de jovens, que é o pastor José Serafim de Oliveira. Nosso pastor está já gravando as pré-aulas dos jovens, que tem como tema a vinda de Cristo, focada no livro de Apocalipse, e vocês vão poder aí se deleitar com os estudos e os ensinos do nosso pastor. Pastor José Serafim, por gentileza, saude a todos com bem-vindo. Nós cumprimentamos nossos amados irmãos. Eu agradeço a Deus por fazer parte de uma reunião tão nobre de irmãos de um nível espiritual tão bom. E agradeço também a Deus por essa grande oportunidade e cumprimento também todos os nossos internautas, desejando que esse programa lhes edifique na fé, lhes fortaleça na fé, que os enriqueça no conhecimento da palavra de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos terminar o ano estudando sobre o trabalho deste grande missionário chamado Apóstolo São Paulo. Oxalá que possamos aprender com ele, porque ele mesmo recomenda: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Que Deus os abençoe, abençoa o amado pastor Humberto, o amado pastor Caramuru, o pastor Mardônio e o nosso companheiro Gabriel. Que nós possamos ser instrumento na mão do nosso Deus, para a glória de Deus e para a edificação dos nossos irmãos em Cristo. Amém, pastor. Seja bem-vindo. Pastor Antônio Mardônio, é um prazer ter o senhor conosco. Eu desejo a todos os irmãos também que nos assistem, que nos acompanham todos os meses, com a rica bênção de Deus em suas vidas. Elogio, portanto, parabenizo a todos os irmãos que amam a Escola Dominical. Eu considero a Escola Dominical a maior agência de ensino da igreja. Então, nós somos muito edificados através desse estudo que fazemos todos os domingos no Brasil. A Escola Dominical começou, portanto, pequena, hoje é uma potência mundial. Então, que todos os irmãos que gostam da Escola Dominical, eu dedico, portanto, os meus parabéns, e a todos os companheiros que fazem parte dessa live, e inclusive o Gabriel, que não tinha participado comigo, eu não participei com ele anteriormente, mas o Gabriel é um conterrâneo lá da cidade de Brejo Santo, onde lá só tem santo. Então, prazer estar ao lado do santo Gabriel. Pastor
Caramuru também, meu amado, grande companheiro, muito obrigado pela presença, pela companhia, pela consideração de irmão me convidar para participar juntamente com vocês. E o pastor Serafim, também da velha guarda, né? Apesar de eu ser mais novo do que ele, nós fazemos parte da velha guarda. Obrigado, meus amados. E também ao meu ilustre interlocutor, professor Humberto, com essa sua estima, com esse seu carinho, com essa sua dedicação. Deus o abençoe mais e mais. Amém, pastor. Seja mais uma vez bem-vindo. Obrigado. Evangelista Caramuru Afonso Francisco, seja bem-vindo, meu querido. A paz do Senhor para os irmãos, é um prazer imenso estar mais uma vez em mais uma abordagem, mais uma análise, agora estudando esta figura ímpar da igreja, que é o apóstolo Paulo. Durante o trimestre, várias vezes, os irmãos vão me ouvir falar que o apóstolo Paulo é o maior e o mais proeminente cristão das Escrituras Sagradas. E, como disse o pastor José Serafim, que nós aprendamos com ele, porque ele, mais de uma vez, disse: me imitem, sede meus imitadores. E que nós possamos aprender quem é Paulo, como ele viveu, para que nós possamos imitá-lo, porque imitando a Paulo, estaremos imitando a Cristo. Amém, pastor. Seja bem-vindo. E o senhor já começou a nossa abordagem tocando um assunto muito importante, né? Porque alguns dizem, como é que eu posso imitar a Cristo? Cristo é Deus, né? Mas Paulo é homem como nós, né? E ele teve essa ousadia, no bom sentido, de se declarar imitador de Cristo. Eu tenho certeza que esse trimestre vai ser uma bênção. E para nós já nos aprofundarmos sobre o que estaremos estudando neste quarto trimestre de 2021, eu gostaria que nosso irmão Caramuru falasse um pouquinho para nós qual a importância do apóstolo Paulo para a igreja e também para o cristianismo. Veja que o estudo do apóstolo Paulo é muito oportuno, porque, como eu disse, Paulo é o cristão mais proeminente do Novo Testamento. Porque depois da pessoa de Jesus, é a pessoa que mais se destaca no Novo Testamento. A ponto de críticos do cristianismo terem dito que foi Paulo quem inventou o cristianismo. Eu estava preparando as lições desse trimestre e eu me deparei até, se não me engano, em 2003, houve uma matéria de capa da revista super interessante, dizendo: Paulo, o homem que inventou o cristianismo. E isso não é algo de invenção da revista. Na verdade, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, ele tinha esta teoria, né? Ele até dizia que o cristianismo, na verdade, era um paulinismo. Mas não são apenas os filósofos, né? Os escritores, e pastor José Serafim, que conhece bem a obra do Og Mandino, o maior vendedor do mundo, e onde ele mostra que Paulo ele considera Paulo o maior vendedor do mundo, porque foi ele que conseguiu, entre aspas, vender a doutrina cristã para o mundo. Então, na verdade, veja que Paulo, ele nunca inventou nada, né? Esse pensamento dessas pessoas é falso, porque Paulo, ele mesmo diz, e nós ouvimos isso todo culto de ceia: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então, aquilo que Paulo ensinou, aquilo que Paulo explicou, aquilo que Paulo pregou, não é dele, nem foi inventado por ele. Foi recebido diretamente do Senhor Jesus. Então, Paulo é um cristão. Paulo, ele trouxe a doutrina de Cristo. Agora, ele é o maior doutrinador da igreja. Porque foi a Paulo o Espírito Santo revelou o mistério da igreja e o mistério do evangelho. É ele mesmo quem diz isso. Lá em Efésios, no capítulo 3, capítulo 2 e 3, ele fala sobre a revelação que ele teve. Mas no capítulo 3 ele diz assim:
Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Foi Paulo quem pôde compreender em toda a plenitude o alcance da obra salvadora de Jesus. Porque os discípulos, os apóstolos, e os discípulos que acompanharam Jesus, eles tiveram muita dificuldade de compreender que o evangelho era para o mundo inteiro, inclusive para os gentios. Veja que, mesmo depois da perseguição promovida pelo próprio Paulo antes de se converter, que começou com a morte de Estevão, os crentes, eles só pregavam o evangelho aos judeus. Veja lá, Atos 11 e 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Mas Jesus já tinha dito, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então foi Paulo quem levou o evangelho para os gentios. Não foi o primeiro a pregar para os gentios. Pedro pregou na casa de Cornélio, mas depois quase foi excluído lá na igreja de Jerusalém por causa disso. Então, Paulo é aquele homem que o Espírito Santo usou, que Jesus usou, porque foi esse o propósito de Deus na vida de Paulo. Veja que, quando Paulo se converte, o que Jesus diz para Ananias a respeito de Paulo? Atos 9 e 15. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então, foi Paulo que transformou a igreja de uma seita judaica, porque ela era conhecida como a seita dos nazarenos, na religião universal, que é a maior religião universal do mundo hoje, que é o cristianismo. Foi através de Paulo. Então, a importância de Paulo é essa. Paulo teve a capacidade que lhe foi dada por Deus de transformar o cristianismo de um grupo judeu numa religião universal. Então, esta é a importância de Paulo para a igreja e para o cristianismo. E a importância foi tão grande que o Espírito Santo inspirou Paulo a escrever 13 ou 14 dos 27 livros do Novo Testamento. Porque Paulo foi escolhido não só para levar o nome de Jesus aos gentios, mas para explicar a doutrina cristã para todas as gerações da igreja. Amém, pastor. Realmente o Paulo é uma referência para todos nós até os dias de hoje, sempre será, né? Uma referência de cristão e de transformação, né? Eu queria agora pedir para o professor Gabriel nos falasse um pouquinho sobre a formação de Paulo. Gabriel, o que nós podemos falar sobre a formação de Paulo? Amém. Mais uma vez, né? Reitero meus agradecimentos a todos os irmãos aqui presentes. E quando nós falamos de Paulo, da forma com a qual o pastor Caramuru abordou muito bem aqui anteriormente, nós vemos uma figura de um homem prolífico, de um homem intelectual, de um homem que era dotado de uma formação extraordinária. Segundo a tradição, o apóstolo Paulo teria nascido no ano 5 depois de Cristo. Provavelmente quando Cristo tinha 9 anos de idade, já visto que o calendário gregoriano diz que Cristo nasceu no ano 4 antes de Cristo. E ele nasceu na cidade de Tarso, na Cilícia, que era um centro mercantil, cosmopolita e globalizado da época. Ele era filho
de pais que provavelmente exerciam o ofício de fabricação de tendas, e ele era também um cidadão romano. Não se sabe como, de fato, ele tem adquirido a cidadania romana. A maioria dos estudiosos acreditam que o apóstolo Paulo obteve-a mediante a compra de seus pais, ou talvez o seu pai ou o seu avô tenha exercido um papel fundamental para o Império Romano e tenham obtido essa cidadania. Só que ao longo da história do apóstolo Paulo, que é relatada no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver quão grande foi o benefício que ele obteve, principalmente nos tribunais, por causa da cidadania romana. O apóstolo Paulo era um intelectual da época. Isso nos faz remeter um fato curioso. Se nós formos para o Antigo Testamento, nós vamos observar que um homem chamado Amós era um boiadeiro e um cultivador de sicômoros. E quando ele foi questionado pelo sumo sacerdote da época, chamado Amazias, ele disse: eu não era profeta, nem filho de profeta. Eu era boiadeiro, mas o Senhor me tirou de atrás do gado e disse: vai, profetiza ao meu povo Israel. Se nós formos observar Moisés, ele era um príncipe no Egito. Se nós formos para o Novo Testamento e observarmos Pedro e João, eles eram homens iletrados. E quando eles foram falar com os judeus, eles se maravilharam, dizendo: esses homens são praticamente analfabetos que estão falando. Isso mostra que Deus, independentemente da formação acadêmica, da formação intelectual, ele trabalha na vida de cada um de seus servos que ele escolheu para um fim, para uma finalidade específica. Quer seja douto, quer seja fazendeiro, quer seja iletrado, todos são instrumentos nas mãos de Deus. Só que, como o apóstolo Paulo, é um exemplo claro de que Deus usa um intelectual para fazer e cumprir a sua vontade. Muitos, atualmente, têm desprezado o estudo da teologia ou o estudo bíblico, quer seja pessoal, quer seja acadêmico, dizendo, até mesmo de certa forma equivocada, de que a letra mata, mas não é essa letra que mata, é a letra da lei que o apóstolo Paulo se referia. Só que, quando você tem uma formação bíblica, intelectual, inúmeros benefícios são concedidos por Deus. Então, é muito importante a formação acadêmica. Mas como que se deu, de fato, essa formação acadêmica do apóstolo Paulo? Eu diria que, se fosse uma análise comparatória, eu diria que a formação acadêmica do apóstolo Paulo seria semelhante a um doutorado em Harvard nos dias de hoje. Isso sem sombra de dúvidas. Ele iniciou os seus estudos, a formação de um judeu, na época, era basicamente assim. Até os 12 anos, você era formado judeu na sua própria casa com seus pais. Posteriormente, ele teve o ensino básico do judaísmo na sinagoga. Alguns acreditam que aos 15 anos de idade, ele desceu já para Jerusalém, onde obteve todo aquele estudo profundo da Torá e da lei aos pés de Gamaliel. E a formação teológica de Paulo era semelhante, ou melhor, não era semelhante, na realidade a formação teológica de Paulo era igual à dos rabinos. Então Paulo ele era de fato um rabino, ele era um mestre da lei. Ele era da seita dos fariseus, que existiam 4 naquela época: fariseus, saduceus, essênios e tinham os zelotes. Os essênios era aquele povo que ficava no deserto, cumprindo ali toda a ritualística. Os zelotes eram os revolucionários. Os saduceus eram os aristocratas, que eles não acreditavam nem em espírito, nem em alma. E nós tínhamos os fariseus, que eram mais chegados ao povo. Ou seja, eram os mestres do povão. E eles eram separados, que o nome fariseu significa ser separado. Então, o intuito do farisaísmo era separar a pessoa
para o judaísmo. O fariseu ele se considerava uma pessoa separada. Só que eles eram também extremamente radicais. Tanto é que naquele episódio, o qual eles dizem que Jesus e seus discípulos não lavavam as mãos, não é que eles estavam tirando aquilo ali da lei, aquilo não faz parte da lei. Eles estavam tirando aquilo ali de uma série de rituais, uma série de ordenanças elaboradas por eles mesmos séculos atrás ali, pouco após a dispensação na Babilônia. Então, eles cumpriam toda essa ritualística nos mínimos detalhes. Tinha que lavar as mãos, tinha que fazer aquilo, tinha que fazer isso. Por isso que eles eram considerados, sim, uma seita. Só que a formação teológica dele era igual a dos rabinos e começava pelo estudo da lei, chamada Torá, depois estudo da Halaká, que é a tradição dos antigos, e aí que morava esses usos e costumes que eram baseados em tradições humanas e não na lei estabelecida por Deus. O estudo da Haggadah, que é as histórias do passado descritas na Bíblia, e, por fim, as regras do Midrash. O Midrash é a interpretação da Bíblia, e significa busca. Portanto, era Halaká, Haggadah, Midrash e Torá. Eram esses aí os estudos os quais um fariseu era formado. Só que nem só de judaísmo viveu o apóstolo Paulo. Ele também aprendeu, provavelmente, no mínimo aí, afora o aramaico, mas 3 idiomas. Hebraico, porque em Atos dos Apóstolos ele fala com os judeus em hebraico e desperta, inclusive, a atenção deles. O grego e também o latim. Então, provavelmente, o apóstolo Paulo falava 4 idiomas, ou mais, né? Vai saber. Falava latim, grego, hebraico e aramaico, ou até mesmo mais também. E, por fim, nós vemos também que ele era um exímio conhecedor da cultura grega, haja vista que, em suas epístolas, ele menciona citações de poetas gregos, filósofos, Epimênides, Heráclito, Menandro e etc. Ele vai mencionando ali dentro de suas epístolas. Naquele episódio, quando ele prega no Areópago, em Atenas, ele discute com filósofos, epicureus e estoicos. E, irmão Humberto, eu ainda reitero para o senhor, para a pessoa ter a moral de ir lá no Areópago, lá onde só tinha doutos, discutir, é porque tinha que conhecer muito, porque era o centro intelectual da época. Então, não é mole, não, igual eu falei fora, né? Não é mole, não. Não é o nosso conterrâneo, Antônio Mardoni. Ele sabe muito bem. Não é mole, né? E então ele tinha todo esse conhecimento da cultura grega, que foi um ponto muito positivo, e também da cultura romana também. Então, de fato, ele era um vasto intelectual, era um exímio conhecedor, né? E assim eu encerro aqui as minhas palavras. Muito bem, professor Gabriel. Nós aprendemos agora que Deus usa o sábio e também o indouto, né? E um detalhe muito importante, a gente olha toda essa vida intelectual de Paulo, né? E como ele atuava junto à sociedade da época, nós vemos que ele tinha bastante respeito, né? Como o irmão comentou. Mas quando Cristo entrou na vida dele, todo esse conhecimento, ele foi aí temperado com uma qualidade do céu. E nós vemos que Paulo teve uma proeminência na sociedade muitas vezes maior do que antes de encontrar com Jesus. E eu queria que o nosso pastor... Só lembrando, por favor. Uma coisinha. Claro, pastor. Só lembrando que Tarso, onde Paulo nasceu, era um centro filosófico estoico. Na época, era como se fosse uma cidade, nos dias de hoje seria uma cidade universitária, né? Então, Paulo tinha já essa formação também em Tarso, da filosofia grega. Gostei, uma cidade universitária da época. Muito bom. Então, eu queria que o nosso pastor José Serafim de Oliveira nos falasse desse encontro de Paulo com Cristo,
Que lições, pastor, que nós podemos tirar da conversão de Paulo? Eu me atrevi a escrever o que eu devo falar, porque eu acho que é um assunto extenso e, ao mesmo tempo, de muita importância. A pergunta que me cabe é: que lição podemos tirar da conversão de Paulo? Então, eu escrevi um tanto extenso, mas tenho um pouquinho de paciência para eu poder expor aquilo que eu escrevi. Como sabemos, Paulo, ou Saulo, como ele mesmo diz em sua defesa, era judeu, nascido em Tarso, da Cilícia. Está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versos 3 e 4. O professor Gabriel, expôs com muita propriedade sobre isso. Ele era fariseu, instruído aos pés de Gamaliel, grande mestre do judaísmo. Gamaliel, como já os irmãos disseram, era considerado uma Harvard da época, né? Era um homem respeitadíssimo pela sua cultura, pelo seu poder intelectual. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versos 4 e 5. Era grande conhecedor da lei de Moisés. Aqui acontece um fato que é muito importante e que nos força a refletir mais profundamente no assunto. A lei condenava à morte qualquer um que proferisse alguma blasfêmia. E alguém titular-se Deus era considerado blasfêmia. Era um falso profeta. Deveria ser condenado à morte. Está lá no livro de Levíticos, capítulo 24, versículos 13 e 16. E no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 20. Jesus sempre se declarou filho de Deus, o que para o judeu era considerado blasfêmia. Está lá no livro de Marcos, capítulo 2, versículos 5 a 7. Mateus, capítulo 26, versículos 63 a 66. Irmãos, me permita comentar somente um pouco esse Mateus 26. Trata-se de Jesus no Sinédrio, sendo julgado no Sinédrio, com muitas testemunhas tentando achar do que acusar e não achavam. Então, o príncipe do Sinédrio, sumo sacerdote, lhe disse: está me ouvindo? Alô? Alô? Sim, pastor. Estamos sim. ouvindo. Está ouvindo, amém, amém. Então, o sumo sacerdote lhe fez uma pergunta: conjuro-te pelo Deus vivo, tu és o Cristo? E Jesus respondeu: tu o dizes, mas em breve vereis o Filho do Homem, sentado à destra do Pai e vindo sobre as nuvens do céu. Para ele, aqui, blasfemou. Que mais precisamos de testemunho? Ele blasfemou. E o blasfemo merece o quê? Todos gritaram: é réu de morte, digno de morte. Então, o apóstolo Paulo, ele foi instruído sobre isso. Qualquer um que se declarasse Deus ou um falso profeta, ele, de acordo com a lei de Moisés, era condenado à morte. E eles não tinham descoberto da pessoa de Jesus o verdadeiro Deus. É uma grande cegueira. Irmãos, eu costumo, já disse algumas vezes, Jesus tinha uma credencial de filho de Deus? Tinha e apresentou várias vezes. Não era uma credencial escrita, mas uma credencial evidente. Quando aquele paralítico, lá no capítulo 2, versos 5 a 7 de Marcos, desceu na cama diante de Jesus, e Jesus disse: filho, tem bom ânimo, os teus pecados são perdoados. Imediatamente os fariseus, os saduceus estavam presentes e ele blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que arrazoais em vossos corações?
Qual é mais fácil dizer ao paralítico? Levanta e anda, ou os teus pecados estão perdoados? Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade de perdoar pecados, agora disse ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E o homem imediatamente se levantou, tomou o leito e saiu na vista de todos. Credencial melhor do que essa me parece que seria impossível, não é? Então, ele deu uma prova cabal de que realmente ele é o Filho de Deus, é um Deus humanizado, com autoridade para perdoar pecados também. Se o Espírito Santo não revelar, o homem por si não descobre. O Saulo de Tarso, fiel à lei, sem conhecer Jesus, o Deus humanizado, seguindo os ensinamentos dos escribas, julgou Jesus e seus seguidores como blasfemos, e de acordo com a lei deveriam morrer. Saulo de Tarso não conseguiu entender que o homem chamado Jesus, que se dizia filho de Deus, que foi condenado por blasfemas que proferia, tivesse ressuscitado. Mas, no caminho de Damasco, teve um encontro com o Cristo ressuscitado. Pôde, então, comprovar a veracidade da ressurreição do Senhor e experimentar o profundo amor de Jesus ao ouvi-lo dizer, Saulo, Saulo, por que me persegues? Irmãos, essa expressão de Jesus para Paulo mexe muito comigo. Paulo vinha cheio de autoridade, de cartas, recomendado pelas autoridades para prender os cristãos, arrastá-los pela rua, cheio de ódio. E ele ouve de Jesus, o patrono do cristianismo, uma palavra tão amorosa. Saulo, Saulo, por que me persegues? É difícil para você recalcitrar contra os agrilhões. Isso comoveu, isso mexeu com Paulo. Jesus não o ofendeu, não o condenou, apenas o chamou a uma reflexão. Com esse tão forte e maravilhosa experiência, Saulo de Tarso se converteu a Jesus ressuscitado. Parece que a sua missão de perseguir os cristãos e as cartas que ele tinha de autorização aí perderam o valor. Ele sofreu uma transformação imediata, porque agora ele já entendeu que tinha que mudar o seu rumo. Perguntou, Senhor, o que eu devo fazer? Agora não valia mais as instruções das autoridades. Ele queria a direção do Cristo, que até então ele considerava defunto, mas sabendo que agora ele era ressuscitado. E quando lemos o que Lucas escreveu sobre esse acontecimento, é maravilhoso, porque está escrito que uma forte era meio-dia, hora que o sol está no ápice, e uma luz mais forte que a luz do sol o cercou, e ele caiu por terra. Alguém discute se Paulo estava a pé ou a cavalo, ou montado em camelo. Isso daí não vem ao caso, não é o mais importante. Eu, particularmente, acredito que ele vinha a cavalo. Era um animal usado em batalha pelas autoridades, que o camelo ou o jumento era animal de carga. Mas isso não veio ao caso, o fato é que ele caiu. Aquela luz foi tão forte, tão poderosa, que ele caiu, e quando levantou estava cego. Foi o poder dessa luz maravilhosa. Deus começou a trabalhar na vida de Paulo. E, meus irmãos, parece que Paulo levou aquele sinal daquela experiência nos olhos, parece que ele levou pela vida toda. Porque uma ocasião ele disse na igreja dos Gálatas, se vocês pudessem, vocês arrancariam os olhos e me davam. Então, se notaram que ele precisava de o olho dele, estava com um problema, e precisaria de um olho sarado. Então, foi um sinal que ele levou de uma lembrança no corpo daquela experiência maravilhosa.
Na conversão do grande Saulo para o pequeno Paulo, que Paulo quer dizer pequeno, não há espaço para que nós admitamos a doutrina da predestinação. Ninguém diga que Paulo era um predestinado à salvação. Eu ouvi até numa reunião de obreira nossa, aqui no Belém, um pastor presbiteriano pregou muito bem, tem uma oratória muito bonita, mas aqui deu uma escorregada horrível. Quando Paulo teve essa visão, o pastor comentou: vem aqui, boi bravo, você não vai fazer o que você quer não, mas aquilo pelo qual eu já te escolhi. Então, quer dizer, entre linhas, sorrateiramente, defendendo a doutrina da predestinação. É bom lembrar que Deus não obrigou Paulo a nada. Ele entendeu que estava errado e resolveu mudar de vida. O próprio Paulo confessa ter perseguido a igreja de Deus, mas ele confessa: eu fiz na minha ignorância, na sua primeira epístola a Timóteo, capítulo 1, versículos 13 a 17. Então, ele tinha certeza que perseguindo os cristãos, com o objetivo de extinguir o cristianismo, ele faria um trabalho para Deus. Ele acreditava nisso. Ele não era um homem incrédulo, ele não era um materialista, ele tinha temor de Deus, apenas não tinha compreensão exata da obra de Deus. Como disse muito bem o doutor Caramuru, o Evangelho é um mistério, e é tão mistério que até os anjos desejaram entender e não entendiam, como ele disse lá no apóstolo São Pedro, se não me falha a memória, capítulo 2, verso 19, me parece, se eu estiver enganado, me perdoem, quando ele disse que os anjos desejaram bem atentar. Atentar não é pregar, é entender, é compreender. Então, nem os anjos entenderam o mistério do Evangelho, mas foi revelado a Paulo. Então, a grande experiência que nós temos com a conversão de Paulo é que quando um pecador tem uma experiência pessoal com Cristo, ele não se esquece mais. Cada ser humano precisa ter com Jesus uma experiência pessoal, mesmo que ele passe na vida alguma divagação, algum descuido, alguma falha, mas aquela experiência forte o faz compreender e ele certamente voltará para os braços do Senhor. Então, Paulo precisava. Quem se atrevia a pregar para Paulo? O próprio Ananias teve medo. Quando Jesus falou, vai lá porque ele está orando. Senhor, eu não vou não. Senão é perigoso. Ele veio aqui para nos prender, agora eu vou lá. Pode ir, agora pode ir. Acabou. Não é mais o Saulo perseguidor, agora é o pequeno Paulo. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então, essa experiência marcou toda a sua vida, a ponto de desprezar tudo por Jesus. Irmãos, como é lindo, estava meditando nisso daí, como o apóstolo se converteu de coração. Nada mais para ele tinha valor nessa vida. Jesus era tudo para ele. E, por sinal, que apesar de ser o maior evangelista, o maior pregador, o maior missionário que se viu até hoje, ele morreu pobre. Ele morava numa casa alugada. Então, não acumulou riqueza, fundou muitas igrejas, mas não explorou nenhuma, não tirou dinheiro de nenhuma. Ele disse que ele trabalhava com as mãos para o seu sustento e dos seus companheiros. Então, deixou-nos experiências maravilhosas que vale a pena seguir. Deus lhes abençoe. Amém, pastor. E é interessante, eu estava ouvindo aqui o senhor, né, nos ensinar, e a conversão de Paulo realmente foi muito linda, né? Mas ele ainda teve que passar por um processo, né, pastor? Não é porque ele se converteu, né, que ele já ali recebeu de Deus todo o conhecimento da palavra, não, ele teve que passar por um processo.
os seus irmãos também ficaram um tempinho, né, pastor? Meio ressabiados com Paulo? Será? Passou alguns anos aí até ele iniciar o seu ministério mesmo, né? Um ensinamento também para nós, porque às vezes alguns aí se convertem a Cristo e no outro dia já estão dando aula na escola dominical, né? Não é bem assim, né, pastor? Não é Tem que não, não é. passar aí. Ele Começar aprendeu de aos novo, pés. né? Exatamente. Ele Começar de aprendeu novo. aos pés de Gamaliel, mas aí agora tem que aprender aos pés de Cristo, né? Aos pés de Jesus. Aos E dos pés de seus irmãos Jesus. mais experientes, É né? verdade, pastor. Isso é muito, muito importante, né? Tem que ser humilde para Verdade, aprender. É. verdade, pastor. E após essa conversão maravilhosa, né? Paulo aí, após alguns anos, começa a iniciar o seu ministério. E eu queria que o pastor Mardônio falasse um pouquinho quais os ministérios e dons que foram exercidos por Paulo. Olha, aproveitando o gancho que o pastor Serafim deixou para mim, eu considero o apóstolo Paulo o maior pregador, o maior ensinador do cristianismo. Exatamente o que o pastor falou. Paulo foi o defensor, portanto, do livre-arbítrio. A salvação é individual, a salvação é uma decisão de cada um. Mas ele falou também da predestinação coletiva. Deus predestinou o homem, sem fazer acepção de pessoas, para viver com ele eternamente. Exatamente isso que o apóstolo Paulo apresentou. A salvação, portanto, individual é através do livre-arbítrio, uma decisão particular de cada um, mas estes todos reunidos foram predestinados para a vida eterna. Na verdade, o apóstolo Paulo, ele possuía os 9 dons apresentados em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 8 ao 10, exatamente divididos em 3 grupos. Ele tinha os dons da fala, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Nós vemos muitas profecias registradas por Paulo, muitos acontecimentos futuros registrados por Paulo como um grande profeta que ele foi. Também falava várias línguas e também interpretava as línguas. Então, neste grupo aqui dos dons da fala, ele possuía os 3. Dentro também dos dons de poder, possuía os 3, tanto a fé, como as curas e operação de maravilhas. Então, Deus o usou poderosamente através desses 3 dons, dentro dos dons de poder. E também os dons de revelação. O apóstolo Paulo possuía a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e o discernimento de espíritos. Então, ele foi uma exceção. É claro que sempre ele mesmo prega, diz que para um foi dado um dom, para outro foi dado outro dom, para o outro foi dado um dom, mas para ele Deus deu todos os dons, porque era necessário que ele tivesse todos os dons, porque esses dons que nós recebemos, eles estão voltados para a igreja local, exatamente para a edificação da igreja local onde nós congregamos. Enquanto que os dons que o apóstolo Paulo recebeu foi para o mundo, para o universo. Ele passaria por várias situações, presente em várias localidades, e ele precisava apresentar o poder de Deus, demonstrar o poder de Deus. E o poder de Deus seria revelado através destes 9 dons, porque o apóstolo Paulo iria se deparar com as religiões pagãs, muitas religiões pagãs da sua época. E as pessoas acreditavam até em deuses semideuses. O próprio imperador, ele era considerado um deus. Paulo, então, iria, portanto, desfazer desse pensamento humano através da revelação de um grande poder de Deus, através dos dons espirituais. E ele também prega em Efésios, capítulo 4 e 11, a respeito dos dons ministeriais. Também, na minha opinião, declaro que o apóstolo Paulo possuía os 5 dons ministeriais. Ele era, portanto, o apóstolo dos gentios, foi um grande evangelista, um pastor, porque ele se preocupava muito, as cartas dele, podemos considerá-las até também pastorais, mensagens que ele mandava para edificação, em 1ª e 2ª Coríntios, a gente vê como pastor, ele exorta na primeira carta, na segunda ele consola,
Então, eu considero também um pastor, possuidor, portanto, desse dom ministerial. Profeta, como nós já dissemos, ele profetizou a respeito de acontecimentos futuros e todos eles vão se cumprir, além dos que já se cumpriram. E também doutor da palavra, não se compara, portanto. Nós ouvimos aí o pastor Caramuru, o meu conterrâneo, o Gabriel, falar a respeito do conhecimento dele, um homem que aprendeu aos pés de Gamaliel, portanto, conhecedor da palavra, e Deus ainda deu a ele o dom o doutorado, portanto, na palavra, o doutor da palavra. Então, eu digo que o apóstolo Paulo é sui generis, um apóstolo sui generis. Os outros 12 foram chamados para serem representantes das 12 tribos. Quando a gente faz a substituição de Matias por Judas, Matias é verdadeiramente um apóstolo que Jesus escolheu antes do batismo no Espírito Santo, antes do derramamento do poder, através do apóstolo Pedro, que sugeriu a eleição do substituto. Então, ele seria, portanto, o substituto ideal, a pessoa certa para ocupar o lugar de Judas. E fez um grande trabalho, como apóstolo, fez um grande trabalho. Pregou, portanto, em várias localidades, esteve na Etiópia, esteve no Egito, esteve na Armênia, e esteve hoje onde é a Alemanha, e foi, inclusive, martirizado, o apóstolo Matias. Mas o apóstolo Paulo é o nosso apóstolo. Nós nos contentamos muito em sabermos que temos um apóstolo, o apóstolo dos gentios. Então, eu reconheço no apóstolo Paulo, como eu disse anteriormente, um apóstolo que teve um ministério sui generis, específico, voltado para os gentios, e o poder de Deus seria tão grande através dele, que ele iria convencer, portanto, e fazer uma transformação no mundo daquela época. O evangelho, portanto, teve o poder de Deus para fazer uma transformação. Então, o nosso conceito hoje de moral, conceito hoje de ética, nós possuímos através do cristianismo apresentado pelo apóstolo Paulo. Amém, pastor. Eu estava aqui ouvindo o senhor falar e realmente ele teve todos os dons e proporcional ao desafio dele, né, pastor? Que desafio que Paulo teve que enfrentar na pregação do evangelho, né? E hoje em dia nós vemos muitos irmãos também desejosos de ter os dons espirituais e ministeriais, mas os dons eles não foram dados para o homem para ficar em casa, né, pastor? É para trabalhar, né? É para Exatamente. estar na obra do Senhor. E Paulo ele arregaçou as mangas e colocou toda a sua força na pregação do evangelho de Cristo. E o Espírito Santo o capacitou para tudo isso. É um exemplo para nós. Roberto, você me Oi, permite fazer pastor. um pequeno Claro. comentário sobre o que falou o pastor Mardônio? O pastor Mardônio lembrou de Matias, que foi escolhido apóstolo no lugar de Judas Iscariotes, completando o quórum de 12 apóstolos, cada um deles representando as 12 tribos de Israel. E a Nova Jerusalém tem 12 fundamentos, e cada fundamento com o nome de um dos apóstolos do Cordeiro. O apóstolo Paulo não consta lá, porque ele é doutor e apóstolo do gentio. Então, o judeu, todas as tribos têm um apóstolo que as representa. E esses apóstolos julgarão as tribos de Israel. Mas o apóstolo do gentio, nosso apóstolo, como disse muito bem o pastor Mardônio, é Paulo. Então, o nome dele não consta lá nos fundamentos da nova cidade, porque ela representa a nação de Israel. Mas ele representa todos os gentios que se converterem a Cristo. Então, nós temos um apóstolo maravilhoso que Deus preparou para nós, para a alegria dos gentios, né? Alguém que nos ensinou, teve paciência, sofreu, pagou com a própria vida, mas nos deixou uma bendita herança, o nosso apóstolo. E não tem mais vaga para novos apóstolos, viu? Porque são 12 fundamentos, 12, cada um com o nome de um apóstolo,
Paulo, apóstolo do gentil. Não tem, Agora pastor. tem missionário, tem embaixador, mas apóstolo não tem mais. Não tem, não tem como colocar uma tribo a É um mais, jeitinho. um povo novo. Não Puxa há mais, vida. já está completo o quadro, né? E aí não tem mais vaga, não. Amém, meus irmãos. Graças a Deus. Meus queridos, nós aprendemos até aqui, vimos que Paulo era um doutor da lei, exímio conhecedor da lei, mas teve um encontro com Cristo, né? E eu queria que o nosso irmão evangelista Caramuru falasse justamente sobre esse relacionamento de Paulo com a doutrina. O que mudou, pastor? Paulo, como eu disse, foi o grande doutrinador da igreja. Então, o relacionamento dele com a doutrina começa antes mesmo da conversão dele. Não é à toa que o Senhor Jesus o escolheu, e Paulo diz que foi escolhido desde o ventre da mãe, e isso ele fala lá na carta aos Gálatas, e aí, juntando a feliz observação tanto do pastor Serafim quanto do pastor Mardônio, veja que ele foi escolhido desde o ventre da mãe para o ministério, não para a salvação. Veja que Jesus diz, ele é um vaso escolhido para levar o meu nome aos gentios. Então, essa escolha dele, como a escolha do profeta Jeremias, é uma escolha para o ministério, não é uma escolha para a salvação, individualmente falando. Então, ele diz que ele de antemão tinha sido escolhido por Deus. E assim como Moisés foi formado para poder liderar o povo, Paulo também foi formado, e por isso é que ele vai estudar aos pés de Gamaliel, para aprender bem a lei. Porque Deus o queria conhecedor da lei, para ele depois pregar a Cristo. E também Paulo estudou a filosofia, principalmente o estoicismo, lá em Tarso, para ele entender bem a cultura gentílica, para poder pregar a Cristo. Então, ele já teve uma formação intelectual que mostrava que Deus o havia escolhido para poder ser o grande doutrinador da igreja. E a relação de Paulo com a doutrina é muito bela, né? Aliás, a expressão sã doutrina é uma expressão de Paulo, né? As 3 vezes que essa expressão é utilizada na Bíblia Sagrada são em 3 escritos de Paulo. Então, é Paulo que escreve, que ele mostra que é a sã doutrina, né? É a palavra de Deus. E Paulo teve essa revelação do valor da palavra. Veja que é Paulo quem diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. É Paulo quem diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, Paulo ele vai mostrar claramente a importância da doutrina. É o elemento que nos dá vida. A doutrina é o ensino de Jesus. Veja que Paulo diz que nós não devemos ir além do que está escrito. Paulo também diz que o que ele aprendeu com o Senhor. Aliás, vem até aí uma característica especial do apostolado de Paulo. Paulo, a exemplo dos 12, também foi instruído diretamente pelo Senhor Jesus. É dito lá em Atos 22 que o próprio Ananias diz a Paulo que o Senhor Jesus apareceria a ele, não só apareceu no caminho de Damasco, mas apareceria a ele outras vezes. E quando nós vemos lá em Coríntios, quando Paulo diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, nós vemos que Paulo ele foi ensinado diretamente por Jesus, muito provavelmente com muita intensidade, durante os 3 anos aí, entre a fuga dele de Jerusalém, depois que ele volta de Damasco, ele fica em Jerusalém, e aí ele foge para não ser morto pelos judeus, e depois ele vai para... Aí quando ele volta 3 anos depois, como ele diz lá na Epístola aos Gálatas, para Jerusalém novamente, quando ele se encontra com Pedro e Tiago, ele
ele, desses 3 anos aí, um tempo, inclusive, esteve no deserto da Arábia, ele deve ter tido essas revelações diretas, mais intensamente, de Jesus. Então, Paulo ele sabia da importância do ensino na vida cristã, da necessidade do ensino. Tanto é que Barnabé vai buscá-lo em Tarso, e ele vai ser o primeiro discipulador da primeira igreja gentílica. Paulo, podemos dizer assim, Barnabé e Saulo eram os professores da escola dominical lá em Antioquia. E a importância do ensino é tão grande que Paulo, a Bíblia diz que depois de 1 ano de ensino da palavra por Paulo, os crentes de Antioquia são os primeiros discípulos a serem chamados cristãos. Ou seja, e Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, ele diz que ele sentia como mãe as dores de parto pelos crentes da Galácia, até que Cristo fosse formado neles. Então, Paulo tinha aquela ideia: eu preciso doutrinar, discipular os crentes novos convertidos. Por quê? Porque é preciso que Cristo seja formado neles. Eu preciso transformar o novo convertido num cristão. Aí vem a importância do discipulado. O pastor Mardoni é a pessoa que mais tem capacidade aqui para falar sobre discipulado entre nós aqui, porque ele se dedica muito a esse assunto e a essa atividade da igreja, mas é com Paulo que nós aprendemos a importância do discipulado. Se não houver a formação de Cristo na pessoa, ele não persevera na vida eterna. É o que Jesus ensina. O primeiro terreno, o segundo terreno da parábola do semeador, é quando a semente cai no pedregal. Ela morre por quê? Porque ela não cria raiz. E por que ela não cria raiz? Por causa da pedra. E o que significa essa pedra? Falta de ensino da palavra. Porque o profeta Jeremias diz que a palavra é o martelo que esmiuça a penha. Se você der palavra, ensinar a palavra, doutrinar a palavra ao novo convertido, aquele pedregal se transforma em terra boa. E ele vai criar raiz, vai crescer e vai frutificar. Então, esse é o papel. E Paulo mostra isso. E a gente percebe isso quando a gente vê a angústia e a aflição de Paulo com relação aos crentes de Tessalônica. Porque ele não pôde, toda a igreja que Paulo abria, ele abria a igreja, pregava o evangelho e discipulava o povo. Só depois é que ele ia embora. Depois que ele tinha discipulado. Mas em Tessalônica ele não pôde fazer isso por causa da perseguição. E a gente vê lá, quando ele escreve em 1 aos Tessalonicenses, que foi a primeira carta que ele escreveu, ele escreveu essa carta por quê? Porque ele não conseguia voltar para Tessalônica. Ele viu que o diabo tinha impedido ele de voltar para Tessalônica e ele estava preocupado porque os crentes de Tessalônica estavam sendo perseguidos e não tinham sido devidamente discipulados. Ele até chegou a mandar Timóteo lá, mas Timóteo ainda era novo na fé. No ministério. E Paulo sentiu que os crentes de Tessalônica estavam ainda com muitas dúvidas e isso poderia prejudicar a vida espiritual deles. Mas aí a gente vê como Deus trabalha. Deus viu o amor de Paulo pela doutrina, que ele não quis que Paulo doutrinasse só os que ele ganhava para Jesus. Ele quis que Paulo doutrinasse a igreja toda, de todos os tempos e de todas as gerações. Aí ele deixou o diabo impedir Paulo de ir para Tessalônica. O diabo estava todo contente, porque aí a gente já descobre que quem não quer doutrina é o diabo. Quem não quer discipulado é o diabo. Só que o diabo aí achava que tinha tido vantagem, tinha impedido Paulo de ir para Tessalônica. Ele não vai discipular esses crentes. Errou. Porque aí o Espírito Santo inspirou Paulo. Paulo começou a escrever a sua primeira carta, que foi a primeira carta dos Tessalonicenses, segundo a maior parte dos estudiosos, e segundo também a maior parte dos estudiosos, é o primeiro livro do Novo Testamento. Aí Paulo, como ele não pôde ir, ele mandou uma carta. E a carta
não só completou o discipulado de Tessalônica, como passou a nos discipular também. Então, Paulo tinha tanto amor pela doutrina que o Espírito Santo que Jesus escolheu para ele ser o doutrinador da história do tempo da igreja. Amém. Já está sendo uma bênção nós aprendermos com este grande ensinador da palavra de Deus, que é Paulo. Esse trimestre já me deixa aqui desejoso. Estamos finalizando, né, o terceiro trimestre, estudando sobre os reis de Israel e Judá, mas esse assunto já está começando a arder no meu coração e tenho certeza que no dos irmãos também. Pastor Antônio Mardônio, em complemento até a última pergunta que eu fiz para o senhor, eu queria que o senhor falasse um pouco agora sobre o relacionamento de Paulo com o poder do Espírito Santo. Muito bem, eu quero mais uma vez usar a palavra do pastor Caramuru, quando ele falou que Paulo foi escolhido desde o ventre da mãe dele para ser apóstolo. Mesmo tendo sido um perseguidor inicialmente, mas o plano de Deus para a vida dele era outro. Ele seria muito útil. Até o que Jesus disse para Ananias: vai até ele, porque ele é para mim um vaso escolhido. Então, ele de perseguidor tornar-se-ia perseguido, e ele saberá o quanto é necessário padecer pelo meu nome. Então, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele possuía a atuação do Espírito Santo intensamente. O Espírito Santo estava atuando intensamente na vida dele, e, inclusive, na sua chamada, no seu encontro com Jesus lá próximo de Damasco, Jesus disse para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então, Paulo foi o único que teve esse privilégio, e Jesus está de vez em quando conversando com ele. Quando ele estava preso lá em Cesareia, que desejavam levá-lo para Jerusalém com o intuito de matá-lo, Jesus apareceu a ele e disse: olha, você é um cidadão romano, você tem direito, apela para César, diga para eles que você quer ser julgado por César. E ele, então, falou para aquelas autoridades romanas que não gostaria de ir a Jerusalém, mas sim para Roma. Ele apelou, então, para César. Então, nós vemos as descrições, quando ele fala em 1 Tessalonicenses, sobre a ressurreição, sobre o arrebatamento, ele fala com muitos detalhes. Ele diz assim: os mortos, os vivos não anteciparão, não irão ser arrebatados primeiro, mas os mortos ressuscitarão primeiro. E os vivos serão transformados em um abrir e fechar de olhos. Então, exatamente uma colocação que ele fez, que os outros não poderiam dizer que não sabiam. Então, Paulo teve esse privilégio, portanto, de ter esse encontro pessoal com Jesus, próximo de Damasco, mas durante o seu ministério, Jesus sempre esteve ao lado dele. Ele ouvia Jesus falar. Foi o que Jesus disse para ele, exatamente isso, para que iria aparecer a ele, dizendo: levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo, portanto, do povo que estava aí ao lado dele, e dos gentios a quem agora te envio. E Jesus estabeleceu, portanto, o ministério de Paulo, 3 objetivos. E Jesus disse: olha, você vai cumprir 3 objetivos como apóstolo dos gentios. Primeiro, abrir os seus olhos. Segundo, convertê-los das trevas para a luz. E terceiro, libertá-los do poder de Satanás a Deus. Então, exatamente o que Jesus disse: para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, para que fossem alcançados 2 finalidades. Jesus diz, portanto, para Paulo: o seu ministério vai se sintetizar nesses 3 objetivos: abrir os olhos, converter das trevas para a luz e libertar do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados.
Então, essa é uma finalidade, receber a remissão dos pecados. E a segunda finalidade, e tenham sorte entre os santificados pela fé em mim. Então, Paulo cumpriu com muita galardia esta chamada, ele cumpriu esses 3 objetivos, alcançou essas 2 finalidades, e ele precisava de um revestimento total, intenso, presente, dia e noite na vida dele, que foi a manifestação do Espírito Santo, e também Jesus aparecendo a ele, como Jesus disse, pelas quais te aparecerei ainda. Então, Paulo teve esse privilégio. O que ele escreveu, exatamente, são revelações de Deus concedidas pelo Espírito Santo, que tinha uma atuação intensa na vida dele. Amém, pastor. Realmente, o Espírito Santo foi presente em todos os momentos na vida de Paulo. Meus queridos, nós estamos entrando na parte final da nossa abordagem e nós vamos ver alguns pontos sobre realmente essa doutrina que Paulo trouxe para a igreja. E eu vou dar a oportunidade para cada um dos irmãos falar sobre algum ponto específico, né, dos ensinos de Paulo. Vamos começar com o professor Gabriel. Professor Gabriel, por favor, nos diga quais as lições que Paulo nos deixa a respeito da plantação de igrejas. Bom, voltando aqui então, meus amados irmãos, a respeito dessa pergunta, né, que lições que o apóstolo Paulo nos deixa em relação à plantação de igrejas, gostaria de fazer uma breve síntese aqui para prosseguir, né? Antes de mais nada, na minha primeira pergunta, eu acabei esquecendo de citar também que o apóstolo Paulo, ele também tinha noções, além do grego, do latim e também do conhecimento judaico, ele tinha noções também de direito. O exímio pastor Caramuru conhece muito bem. Ele fala, né? Ninguém me ouviu na minha primeira defesa. Ele continua explicando ali também alguns pontos quando foi questionado por Festo, Félix, Agripa. Então, ele também tinha noções de direito. O fato é que o apóstolo Paulo, ele teve todo um preparo e uma formação que às vezes nós esquecemos de abordar. A princípio, enquanto o apóstolo Paulo crescia, enquanto Jesus escolhia Pedro, Tiago, João, André, Tomé, Paulo, sem saber, estava sendo escolhido por Deus também como apóstolo. E estava sendo preparado como pastor. Já visto aqui a pergunta, que foi quais as lições que Paulo deixa a respeito da plantação de igreja. Ele estava sendo escolhido como pastor, e pastor quer dizer vigia. Ou seja, o pastor é aquele que vigia as ovelhas com o intuito de protegê-las, preparando-as para o momento certo da vida de Cristo. Então, remonta aquela figura do atalaia mencionado ali por Ezequiel, por Abacuque, e também remonta aquela figura do pastor de ovelhas que vigiava contra os lobos devoradores, só que hoje não tem mais lobo devorador, só é naquela época, contra os lobos devoradores e contra os mercenários. Então, essa é a figura principal de um pastor. E uma igreja, o que vem a ser uma igreja? Do termo grego, eclésia ou eclesia, quem sabe muito bem falar o doutor Caramuru, né? Significa chamar para fora. Ou seja, é estar separado, tal qual o farisaísmo também fazia, separar, é estar separado do mundo e chamado para fora, convocado. E chamar para fora significa convocar. Essa é a denominação, a nomenclatura, a etimologia de uma igreja. Só que, para uma igreja ser fundada, na realidade, irmãos, eu fico pensando em uma pergunta, eu acho que o meu conterrâneo também gostaria de refletir nessa pergunta. Qual seria a reação do apóstolo Paulo se ele estivesse aqui
hoje, adentrando em nossas igrejas? O que será que ele iria achar da igreja original, dos templos originalmente feitos, que na realidade não eram templos, mas eram esconderijos, que passaram a ser templos? O que ele ia achar da igreja atual para a igreja primitiva? Será que nós estamos seguindo os princípios da igreja primitiva? Porque qualquer variação na igreja que esteja fora dos princípios da igreja primitiva não provém de Deus. E todo o trabalho, igual o pastor Serafim muito bem abordou, que o nosso apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, já naquela época, Pedro escreveu em suas epístolas. As cartas do amado irmão Paulo contêm pontos muito difíceis de entender, na qual os indoutos deturpam. O ensinamento que o apóstolo Paulo nos trouxe, ele era apóstolo, ele também era pastor. O pastor Mardônio falou muito bem, ele tinha esses dons. E ele fundou as igrejas gentias naquela época, foi o primeiro pastor da igreja de Antioquia. E o que será que se passou com todo esse enredo até chegar nos dias de hoje? A primeira coisa, nós vemos que o apóstolo Paulo ele foi escolhido por Deus. Então, hoje, o pastor ele tem que ser escolhido por Deus, não pelo homem. Desde o ventre de sua mãe, o apóstolo Paulo foi escolhido por Deus. Hoje em dia, nós temos muitas figuras de pastores que não são escolhidos por Deus. Às vezes são indicados, às vezes é amigo do meu amigo, que se tornou amigo meu também e agora é. Mas e um pastor que é capacitado e preparado por Deus? Claro, não estamos entrando na doutrina da predestinação de salvação, mas sim na predestinação coletiva, do ministério que Deus escolhe para cada pessoa. Então, ele foi escolhido por Deus para ser pastor. Ele foi apóstolo dos gentios e foi um pastor. Diferentemente dos dias de hoje, onde muitos pastores não são escolhidos por Deus, muitos pastores se fazem sábios a seus próprios olhos e trazem doutrinas de demônios, ensinamentos pagãos, misticismo dentro das igrejas. Só que problema dentro das igrejas, desde aquela época também nós temos. Então, não poderia deixar de destacar aqui que o apóstolo Paulo, em se tratando da igreja de Corinto, ele fala, uns falam, eu sou de Cristo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Paulo. O pior grupo que existia ali era aquele que se auto-intitulava de Cristo, porque de Cristo eles não tinham nada. É o famoso santarrão dos dias de hoje. E outros, não, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. Ele diz, está Cristo dividido? Então, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele trabalhava duro, mas ele colocava a glória do seu trabalho para Deus. E como que eu vou concluir todo esse discurso até chegar na resposta a essa pergunta? Primeiro, que Deus capacita o pastor, Deus escolhe o pastor, mas e quais são as lições a respeito da plantação de igrejas? A lição maior que existe é que aquele que planta igreja, o missionário, o pastor, ele não age de acordo com sua própria vontade, mas sim com a vontade de Deus. Porque Paulo, em sua segunda viagem missionária, na primeira ele atravessou por toda a Ásia Menor, na segunda viagem missionária, ele queria ir para a Ásia novamente. Ele queria fazer sua própria vontade. Mas o Espírito do Senhor o impediu e ele teve um sonho aonde um varão dizia, passa para a Macedônia e ajuda-nos. A Ásia já tinha igreja suficiente. Agora era hora de plantar novas igrejas em um outro lugar que necessitava daquilo.
Mas os irmãos acham que ele não passou por tribulações só porque era da vontade de Deus que ele fosse para Macedônia? Pelo contrário, assim que ele chegou na Macedônia, em Filipos, ele foi encarcerado, chicoteado. Ou seja, a igreja é um trabalho árduo. Plantar uma igreja é algo duro. Só que os que semeiam em lágrimas ceifarão com alegria. Então, gostaria de ler aqui um breve versículo, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo de número 11, capítulo de número 12, capítulo 11, versículo 28, que diz assim: além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Então, o apóstolo Paulo não cuidava de apenas uma igreja. Todas essas igrejas que ele plantou, ele tinha cuidado por elas. Jesus disse: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, o pastor deve imitar a Cristo, e Cristo é o bom pastor. Ele deve dar a sua vida em prol das ovelhas. E saber que, às vezes, se é uma igreja pequena, se é uma igreja grande, a igreja deve ser plantada na onde Deus quer plantá-la. Independentemente da nossa vontade ou de ego humano, a igreja deve ser plantada na onde Deus quer plantá-la. Portanto, eu aprendo essas lições com o apóstolo Paulo, que Deus capacita o pastor, que o pastor deve dar a sua vida pelas suas ovelhas e que as igrejas devem ser plantadas de acordo com a vontade de Deus. Na igreja deve ser ensinado não apenas aquilo que é aprazível, igual foi dito aqui hoje, né? Tem teólogos liberais que falam coisas absurdas. Não deve ser ensinado aquilo que é aprazível ao coração humano, mas deve ser ensinada a palavra genuína, a palavra verdadeira de Deus, do que é pecado, do que não é, do que é doutrina, do que não é, do que mudou e do que não mudou, porque a palavra de Deus, ela é imutável. Portanto, o que é pecado continua sendo pecado. O que é de Deus continua sendo de Deus, pois passarão os céus e a terra e a minha palavra não se passará. E eu concluo com essa pergunta: qual seria a reação do apóstolo Paulo ao pisar nas nossas igrejas nos dias de hoje? É realmente algo a se pensar, professor Gabriel. Nós sabemos que ele não teria uma boa impressão em muitos casos, né? Não podemos generalizar, é claro, mas realmente Paulo foi um exemplo para nós. E eu estava aqui me lembrando, irmãos, recentemente, numa data especial, eu fui numa floricultura, comprei uma flor muito bonita e trouxe aqui para casa, né, para minha esposa, e a flor ficou aqui alguns dias. E foi passando um tempo, a flor já não estava mais tão bonita, depois caiu uma pétala, caiu outra. Em resumo, a flor quase morreu. Nossa sogra que nos socorreu aqui, gosta muito de plantas, né? E está lá cuidando da planta agora para ela ficar, é uma orquídea, né? Para ela voltar a ficar bonita e viçosa. Que analogia que eu estou fazendo aqui, irmãos? Paulo ele nos deu um exemplo muito grande, que plantar uma igreja não é só ir lá, fundar, ir embora e acabou por aí. Não. Ele cuidou de cada igreja em todos os momentos. Então, ele participou da fundação, ele participou da maturação, né? Ele participou do ensino e depois ele também participou do cuidado já quando aquela igreja já estava formada, né? A gente vê isso muito claro nas cartas aos Coríntios. Então, Paulo ele nos dá um grande exemplo do que é ser um pastor zeloso pela igreja. E ele nos apresentou um dos principais, claro, o principal fundamento que deve ter, que é o amor. E eu aproveito agora e pedi para o nosso pastor José Serafim de Oliveira
Fala para nós, meu querido, que lições que Paulo nos deixa a respeito do amor pela igreja. O assunto que devo discorrer está muito ligado ao assunto que disse o professor Gabriel. O professor Gabriel falou sobre o cuidado de Paulo na plantação de igrejas. O irmão professor Humberto deu uma pincelada sobre o assunto. E ele não só estabeleceu igrejas, doutrinou, ensinou, como mostrou o seu amor pela igreja, o seu cuidado, o seu carinho. Ele entendeu que a igreja é a noiva de Cristo e que Jesus pagou um dote muito alto pela sua noiva. Portanto, ela deve ser amada e protegida. Lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20, ele diz que eu vos preparei como uma virgem para vos apresentar ao marido, saber a Cristo. Então, Paulo foi o cuidador desta noiva que há de se casar com Cristo. E ele se preocupou de ensinar, preparar, orientar e entregar e apresentar ao Senhor uma noiva em condições. O apóstolo Paulo entendeu que a igreja é o fruto da morte vicária de nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante, não é, irmãos? Jesus, já morto na cruz, o soldado atirou uma lança, pegou do seu lado, saiu a última gota de sangue, depois saiu água. Ele derramou todo o seu sangue em favor da igreja. E alguém comentou com bastante propriedade. Jesus fez a mulher da costela do homem. O lado de Adão, Deus cerrou uma costela e fez a Eva. A igreja foi formada do lado ferido de Jesus. Ele foi ferido, derramou seu sangue, derramou água, e a igreja é formada por este trabalho, por esse sacrifício de Nosso Senhor. Portanto, a igreja deve ser zelada com amor, com carinho. O apóstolo entendeu que Deus o chamou para ser doutor e apóstolo dos gentios. Amando a Jesus, ama também a sua noiva. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 13, onde ele mostra o seu carinho, o seu amor, o seu zelo pela noiva de Cristo, pelo que ele diz lá no capítulo 1, versículo, no primeiro capítulo de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, ele vai apresentar a Cristo a noiva, que ele ensinou, doutrinou, cuidou, orientou, teve amor, morreu por essa igreja, pelo amor que ele tinha por essa igreja. Então, a igreja deve ser amada. A noiva está se preparando, não está pronta ainda, porque quando estiver pronta, Jesus vem. Então, tem imperfeições, tem coisa a ser corrigida, precisa crescer na graça e no conhecimento, crescer em santidade, mas é a noiva de Cristo, pagou por ela um preço muito alto. E Paulo teve por ela um amor extraordinário, cujo amor deve estar em nós também. Quando a igreja tem problema, nós temos problema, porque fazemos parte da igreja, somos parte da igreja. Portanto, queremos ver a igreja abençoada, próspera, operando nela os dons espirituais e Deus fazendo maravilha. E eu tenho comentado, já falei até com o doutor Calamuru, uma preocupação que eu tenho, porque eu me lembro de alguns anos atrás, era comum entrar um endemoniado na igreja. E geralmente eu não suportava, caía. E a igreja expulsava o demônio e a pessoa aceitava Jesus. Faz tempo que eu não vejo isso. Ninguém
caindo endemoniado dentro da igreja. E eu fiquei preocupado. Será que não tem mais ninguém endemoniado? Ou será que nós não estamos incomodando muito os demônios? Nós amamos a igreja, queremos ver a igreja fervorosa, ganhando almas para Cristo, libertando os oprimidos, curando os enfermos e preparando um povo para encontrar com o Senhor nos ares. A noiva linda, radiante, vestida de vestes brancas, coroada de glória, subirá triunfante para encontrar o seu Senhor nas nuvens. Oh, quando eu penso nisso, eu sinto um gozo inefável. Como será lindo ver aquela multidão que não se pode contar, num abrir e fechar de olhos, sendo arrebatada. Como estará o noivo esperando a noiva? Estará carrancudo, cara fechada, de bravo? Não. Jesus vai estar sorridente, feliz. E o sorriso de Jesus é mais lindo que o arrebol, mais lindo que o nascer do sol, diz o nosso hino 83. E assim a noiva encontrará o seu amado noivo, ele já preparou a morada e nos levará para estar com ele para todo sempre. Amém. Graças a Deus, que dia glorioso, não é, pastor? Que todos nós almejamos, oxalá que seja hoje. Graças a Deus. Meus queridos, dando continuidade, eu queria que o nosso evangelista Dr. Caramuru falasse para nós sobre as lições que Paulo nos deixa a respeito do sentido da vida e da morte para o cristão. Eu acho que é uma dúvida até hoje, né, pastor? Exatamente. Veja bem que a vida de Paulo, ele sintetiza o sentido da vida e da morte para o cristão. Eu achei interessante, até preparando a lição que vai abordar sobre esse tema, eu vi que o apóstolo Paulo, por ser fariseu, ele já tinha o sentido da santificação do nome de Deus, que os judeus chamam do Kadosh Hashem, né? E que Jesus até utilizou, porque quando ele nos ensina no Pai Nosso, ele fala assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Né? E a ideia do fariseu, veja que os fariseus, e aqui eu vou fazer também, já que você fez um spoiler do pastor José Serafim, eu faço que, se os irmãos quiserem entender bem, quando surgiu o grupo dos fariseus, o grupo dos saduceus, que adquiram o livro do comentário do pastor Serafim, do livro de Daniel, os fariseus, eles defendiam a identidade judaica, a pureza da identidade judaica. Os fariseus, eles se levantam numa época ali no período interbíblico, onde havia sempre aquela pressão que a gente já viu, até estudou o ano passado, nos dias de Esdras e Neemias, toda aquela pressão dos povos gentios para se misturarem com os judeus, para que os judeus se misturassem com eles. E o professor Gabriel já disse hoje que fariseu quer dizer separado, né? Eles defendiam a separação do judeu. Então, e nessa defesa da separação do judeu, da identidade judaica, principalmente no período dos Macabeus, houve muitos martírios, né? Os Macabeus mesmos, tanto o Judas Macabeu, o Jonatas Macabeu, eles morreram. E lá no texto do segundo livro dos Macabeus, que não é livro inspirado, mas é um livro histórico, nós vemos a história de uma mãe e seus 7 filhos que foram mortos porque se recusaram a adorar outros deuses, se recusaram a abandonar a fé judaica. Então, Paulo ele tinha esse sentido, né? Mas para o fariseu, para o judeu, morrer sem negar a lei, sem abandonar a Deus, era uma morte em defesa de Israel, em lealdade a Deus, mas tão somente isso. Eles entrariam no mundo do além depois da ressurreição do último dia. Mas essa ideia, Paulo já viu que não era a ideia dos cristãos.
antes mesmo dele se converter. Por quê? Porque ele viu a morte de Estevão. Veja que lá no segundo livro dos Macabeus, aquela mãe e aqueles 7 filhos, antes de morrer, eles clamam pela vingança de Deus sobre o rei Antíoco Epifânio, que era o rei que os estava matando. Eles praguejam contra ele. Mas Estevão, cujas vestes estavam aos pés de Saulo, antes de morrer apedrejado, ele pede o perdão para os seus algozes e diz que estava vendo os céus abertos e Jesus em pé à sua espera. Então, dali, Paulo, e aquela imagem certamente ficou na mente de Paulo, aí Paulo já começou a ver que a vida para o cristão era diferente. Ele mesmo conta que ele arrastava os cristãos pelas ruas, os encerrava na prisão, os entregava à morte por apedrejamento pelas multidões, e os cristãos morriam, sem praguejar, sem desejar vingança. E ele não entendia aquilo. Mas quando ele se encontra com Jesus, aí ele vai entender. E ele vai dizer, quando ele encontra lá em Mileto, quando ele está indo para Jerusalém, onde ele vai ser preso, aí ele vai entender o que é a vida para o cristão. Veja lá em Atos 20 e 24. Mas em nada tem a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. E ele, em Gálatas 2:20, naquela passagem que todos nós conhecemos, ele diz assim: não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, Paulo ele vai ter uma nova visão da vida. O que é a vida para o cristão? A vida para o cristão é uma passagem aqui na Terra em que nós devemos retribuir o amor que Jesus teve por nós. Nós devemos entregar a nossa vida a Cristo, assim como Cristo entregou a sua vida por nós. E devemos fazer aquilo que Jesus nos mandou. Então, Paulo, ele pode dizer, na primeira prisão, lá, quando ele escreve aos Filipenses, e ele é avisado por Deus, pelo Espírito Santo, que ele não morreria, que ele seria absolvido, ele diz assim lá em Filipenses 2:13. Filipenses, ele diz assim: porque para mim o morrer é ganho e o viver é Cristo. Então ele diz: olha, eu não vou morrer dessa vez. Logo eu estarei com vocês. Mas para mim o morrer é ganho. Eu não tenho medo da morte. Porque viver aqui, agora, para mim, é fazer a obra de Deus. É cumprir o ministério que o Senhor me deu. E quando, na segunda prisão, ele fica sabendo que vai morrer, ele também não fica desesperado. Ele diz, ó, eu sei que eu vou morrer. E a minha morte é o último ato do meu sacrifício. Estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E desde agora a coroa da justiça me está reservada, porque ele tinha uma esperança, mas isso eu não vou falar, porque é o pastor Mardoni, né, que vai, acho que, falar sobre a questão da esperança. Então, Paulo mostra, e nesses dias de pandemia, é bom a gente rever o sentido da vida. Paulo não tinha medo de morrer. Para ele, morrer era ganho. Paulo não queria morrer. Tanto que ele esperava Jesus e disse, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Ele não desejava a morte, mas ele sabia que o morrer é ganho, é lucro. Quem está em Cristo, o morrer é lucro, porque ele vai para um lugar melhor. E Paulo conheceu esse lugar antes de ir para lá pela morte, porque ele foi arrebatado até o terceiro céu, até o paraíso. Então, qual é o sentido da vida para o cristão? Ele não vive mais para si,
ele vive para Cristo. Enquanto ele tiver algo para fazer para Cristo, enquanto ele tiver algo para a glória de Deus, ele vai ficar aqui. E quando isso passar, ele irá para um lugar muito melhor. Ele não tem a sua vida por preciosa, porque ele entregou a sua vida a Cristo. Ele não mais vive, mas é Cristo que vive nele. Aleluia, glória a Deus. E olha só, meus irmãos, essas frases finais aí do nosso professor Caramuru, ele diz sobre Paulo, nós que estaremos vivos, ele aguardava a Cristo a qualquer momento, né? Então era essa a esperança de Paulo. E por isso eu gostaria que nosso pastor Antônio Mardoni, fechando a nossa abordagem, fala para nós que lições Paulo nos deixa a respeito da esperança da igreja. Meus amados irmãos, portanto, o apóstolo Paulo estabeleceu como texto áureo da sua mensagem a ressurreição de Jesus. Nós vivemos esses dias muito difíceis e que as pessoas não têm esperança. E até às vezes nós, evangélicos, devido às situações adversas que nós enfrentamos, até também nos esmorecemos. Mas nós temos uma viva esperança. E é exatamente o que o apóstolo Paulo apresentou no seu ministério, a ressurreição. E a ressurreição é, portanto, a nossa maior esperança da igreja. A igreja tem sofrido muito, a igreja tem sido perseguida, temos orado pelos nossos irmãos lá do Afeganistão, parece que alguns cristãos já foram executados, outros, em outras partes do mundo, estão sofrendo, mas não podemos perder a esperança que nos alimenta, a esperança que é a ressurreição de Jesus. Então, como eu disse, Paulo pregou, ensinou, mas o tema central, o textuário da sua mensagem foi a ressurreição. E a ressurreição é a nossa maior esperança. Nós temos muitos entes queridos que já partiram para o Senhor, mas nós sentimos muita saudade deles. Creio que o pastor Caramuru recorda muito do pai dele, que foi um grande amigo, um grande homem de Deus, que já está com o Senhor, mas naquela certeza de que vai vê-lo rapidamente, logo mais estaremos juntos com eles. Então, o apóstolo Paulo transmitiu para nós que nós precisávamos, para os dias de hoje, essa grande esperança, a ressurreição. Não esperamos, portanto, dias melhores aqui na face da terra, mas esperamos um glorioso dia, excelente, que suplanta todos os dias melhores que nós teríamos, que será a ressurreição dos nossos irmãos que dormem no Senhor. E ele nos incentivou muito sobre essa questão da esperança para a igreja. Ele escrevendo a Timóteo, no capítulo 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, ele diz: porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, exatamente no dia da ressurreição. Então, isso é um estímulo muito grande para nós. E ele, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais. Então, nós não podemos ficar tristes, nós devemos ter alegria por causa da esperança. E a nossa esperança é exatamente a volta de Jesus. Foi a ênfase que ele deu. Não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Nós temos a esperança. A qualquer momento, Jesus vem nos buscar e nós veremos todos os nossos irmãos que já partiram e juntos formaremos uma grande multidão e subiremos cantando o hino da vitória até nos encontrarmos com Jesus lá nos ares. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 e 14. Também, utilizando-me da palavra do pastor Caramuru, que ele apresentou, o apóstolo Paulo, na mesma carta, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Nada me resta, senão a coroa da justiça que o justo juiz me dará, não somente a mim,
mas a todos os que aguardam com amor a sua vinda. E a nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Oh, glória! Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Meus queridos, foi uma bênção essa nossa abordagem. Quero agradecer a presença de todos os irmãos, pastor Antônio Mardoni, pastor Caramuru, pastor Zé Serafim, professor Gabriel. Foi uma bênção ter vocês aqui, junto conosco, dando esse pequeno ensejo do que será esse quarto trimestre de 2021. Se Jesus não voltar, nós esperamos, ao final desse trimestre, ter aumentado a nossa fé, a nossa esperança. E junto também com as lições bíblicas de jovens, com o pastor José Serafim de Oliveira, onde nós estudaremos sobre o livro de Apocalipse, sobre a vinda de Cristo. E que nossa esperança esteja sempre em Jesus. Muitos esperam dos governos, muitos esperam das empresas, muitos esperam da obra das próprias mãos. Mas nós aguardamos a Cristo, aquele Cristo que foi recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, deixe entrar o Rei da Glória. Graças a Deus, meus irmãos, Deus abençoe a todos, Deus abençoe a você, internauta, continue conosco, juntos nós vamos nos preparar para ensinar a Igreja do Senhor, para pregar esse lindo evangelho deixado por Cristo e toda a sua palavra. Que Deus os abençoe. E continue conosco com o Portal Escola Dominical, orando por cada um de nós, porque esse trabalho não é fácil, mas nós estamos aqui nos gastando e nos deixando gastar pela obra do Senhor, e isso nos alegra. Continue conosco, Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.